Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Nós hoje não vamos falar especificamente sobre o livro de Jó, mas é onde estamos. Terminamos o livro de Esther e hoje chegamos em Jó. Jó é a entrada, é a porta de entrada aos livros poéticos da Bíblia. E eu quero falar sobre esses livros, porque eles são livros importantes, ainda que alguns deles não são muito conhecidos. E mesmo os que são conhecidos não são muitas vezes entendidos e nem mesmo lidos. São 5 os livros poéticos da Bíblia: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. E eu não vou perguntar, mas é bem possível que até mesmo entre nós nessa manhã, hajam pessoas que, apesar de cristãs, nunca leram um ou mais desses livros. Porque, como disse, alguns desses livros não são muito populares. E, para dizer a verdade, eu não sei exatamente por quê. Porque todos eles, sem exceção, todos eles são ricos. Ricos em verdades, em ensinamentos, e muita coisa interessante também acontece neles. Então, o que eu quero fazer hoje é introduzir os irmãos a esses livros. E na semana que vem nós iniciaremos, então, o estudo de cada um deles. E vamos levar algumas semanas neles, porque alguns deles são longos. O livro de Salmos, por exemplo, é o livro mais longo da Bíblia. São 150 capítulos. Nós não vamos, obviamente, ler nem estudar todos os 150, mas vamos olhar alguns deles e aprendemos algumas coisas interessantes sobre eles. Mas hoje eu quero introduzir, então, essa parte da Bíblia e falar um pouquinho com os irmãos sobre a importância desses livros e a mensagem deles para nós. Muito bem, vamos começar aqui com um resumo de cada um dos livros. O primeiro deles é o livro de Jó. O livro de Jó é um livro sobre o sofrimento e triunfo de um homem de Deus. O sofrimento e o triunfo de um homem de Deus. E note que o livro de Jó enfatiza o triunfo. Geralmente quem fala do livro de Jó, quem pensa no livro de Jó, quem se refere ao livro de Jó, sempre pensa no sofrimento, não é isso? Mas a verdade é que o livro de Jó é um livro sobre o sofrimento e o triunfo. Aliás, o triunfo é o último capítulo do livro, os últimos capítulos do livro. O sofrimento é o vale pelo qual Jó teve que passar para chegar na mesa farta, que é o triunfo que Deus tinha para ele. Ele viveu no triunfo e passou pelo sofrimento. E é bom que a gente entenda isso e aprecie isso, porque muitas vezes se fala do livro de Jó e da vida de Jó como se essa vida fosse o estilo de vida do crente. Ou que Deus tem isso para alguém, esse estilo de vida. E não é isso. Nós vamos aprender na semana que vem. Vamos ver que o sofrimento foi uma fase, foi uma temporada, foi uma estação na vida dele que levou ele ao triunfo. O triunfo foi o estado de vida que Deus tinha para ele e que Deus tem para nós também. Isso vai ficar bem claro quando estudarmos juntos o livro de Jó. E eu quero convidar você, não falte domingo que vem, porque o livro de Jó é um livro riquíssimo, lindíssimo e muito abençoado. E nós vamos então mergulhar de cabeça nele no domingo que vem. Depois de Jó, Jó tem 42 capítulos. Depois de Jó vem o livro de Salmos. O livro de Salmos tem 150 capítulos. E o livro de Salmos é uma coleção de músicas, de canções, de hinos cantados pelo povo de Deus. 150 deles. Músicas que contam a história de uma vida vivida diante de Deus. O que eu quero dizer com isso? Cada salmo é uma canção de adoração a Deus. E nessa canção, o povo de Deus está celebrando alguma coisa, está marcando alguma coisa que aconteceu na vida deles. E como os irmãos sabem, eu não sei se a vida dos irmãos é como a minha, mas pelo menos na minha vida, nem tudo que acontece é bom, ou feliz, ou saboroso. Às vezes a gente passa por um vale, por uma dificuldade, por um problema, por uma dor, não é assim?
Então, o livro de Salmos, ele cronologa tudo isso. O livro de Salmos expressa tudo isso. Então, quando o salmista está triste, ele canta uma canção de tristeza. Quando o salmista está alegre, ele canta uma canção de alegria. Quando o salmista está com raiva, ele canta uma canção que fala de raiva. Quando o salmista está frustrado, ele canta sobre a frustração. Quando o salmista está aliviado, porque Deus acabou de libertar e salvar ele de um problema, ele canta sobre a libertação. Então, é um livro prático e sincero, verdadeiro. Porque nesse livro nós encontramos as emoções, as expressões da alma do ser humano. É um livro extremamente verdadeiro. E apesar de ser 100% divino, é um livro também 100% humano. E nós vamos passar algum tempo no livro de Salmos, e eu vou dar alguns conselhos práticos para os irmãos sobre o livro de Salmos. Porque uma das coisas bonitas no livro de Salmos é que você sempre se encontra no livro de Salmos. Você, independente, seja lá qual for a sua emoção, ou o que você esteja sentindo ou passando no momento, se você tirar um tempo para ler o livro de Salmos, você vai encontrar alguma canção, alguma poesia, alguma oração que expressa exatamente o que você está sentindo. E quando isso acontece é interessante, porque tem aquele momento da luz acender e você fala, é isso aqui mesmo que eu estou sentindo. E quando você se identifica com um salmo, você se encontra naquele salmo, você pode seguir os passos do salmista para a próxima fase da sua vida, porque o salmista vai te mostrar o caminho. Então o livro de Salmos é um livro também muito rico e muito gostoso. Depois vem o livro de Provérbios. O livro de Provérbios tem 31 capítulos, um capítulo para cada dia do mês. Eu e a minha esposa costuma dizer, e eu peguei dela isso, ela fala que o livro de Salmos é que nem o livro, como é que se diz, o vidrinho de vitamina de Deus para a gente. E assim como você vai e toma uma vitamina cada dia, né, um suplemento, você pode comer um provérbio por dia. Vai lá e lê um provérbio para cada dia, e aquele provérbio te ajuda, te alimenta e te instrui. O livro de Provérbios é uma coleção de provérbios. Uma coleção de dizeres curtinhos que nos ensinam sobre coisas práticas da vida. E queridos, o livro de Provérbios é um livro super prático. O livro de Provérbios, por exemplo, nos ensina como agir numa entrevista para um trabalho. O livro de Provérbios nos ensina como se comportar num jantar. O livro de Provérbios nos fala sobre como controlar a nossa língua. O livro de Provérbios, por exemplo, nos ensina se devemos ou não sermos, como é que se diz, co-signer, esqueci o nome em português, fiador, muito obrigado. O livro de Provérbios te dá conselhos sobre fiança, ser ou não fiador de alguém. O livro de Provérbios fala sobre a criação dos filhos, sobre o nosso relacionamento com os nossos pais, sobre o nosso relacionamento com o nosso vizinho. O livro de Provérbios nos ensina como tomar providências para evitar o adultério. O livro de Provérbios fala como lidar com bebida alcoólica. Tudo isso está no livro de Provérbios. É um livro riquíssimo e a gente vai se divertir também nesse livro. Depois do livro de Provérbios vem o livro de Eclesiastes. E o livro de Eclesiastes é um diário. É o diário escrito por um homem e durante a sua vida ele foi escrevendo, fazendo anotações das suas experiências. E como os irmãos sabem, a vida é cheia de altos e baixos. Então, nesse diário, nós acompanhamos ele e é uma montanha-russa nos altos e baixos da vida dele. E no final desse passeio de montanha-russa, ele nos dá uma conclusão no capítulo 12, uma conclusão muito importante. E nós vamos falar então sobre a montanha-russa da vida e a conclusão final. E por último, temos o livro de Cântico dos Cânticos, também conhecido como Cantares ou Cântico de Salomão. O livro de Cantares é um livro curto e é uma história de amor. Quem gosta de romance? Quem gosta de filme, de romance? Ninguém quer admitir, não? Pois é, né? Eu sei que tem mais de uma pessoa daí que gosta. Eu também gosto, diga-se de passagem, mas de qualquer maneira. O livro de Cânticos é um livro de romance. É um romance lindo, e nós já vimos alguns lindos romances, né? Vimos um romance bonito e a história de Esther, um romance bonito e a história de Davi e Abigail, um romance bonito, Adão e Eva é um romance bonito, são diversos, Ruth,
Ruth e Boaz, um lindo romance. E aqui nós temos mais um lindo romance. Nós vamos falar sobre a Sulamita e o rei. A Sulamita e o rei. E esse é um livro divertido de ler, porque você vê eles se encontrando, o primeiro olhar um do outro, e a vergonha, a timidez dela quando ele olha para ela. Aí eles começam a namorar, aí tem aquelas briguinhas de namorado, eles ficam noivos, brigam de novo, aí ele vai ver ela tranca a porta, ele bate na porta, ela não atende, ele fica com raiva, vai embora, ela se arrepende, aí abre a porta e vai atrás dele, e é uma novela, mas é gostosa. E é uma história muito... Nós vamos nos divertir nesse livro também, Cântico dos Cânticos. E esse livro tem 3 aplicações importantes. A primeira delas, já nos antecipando, a primeira é o nível natural, é a história de amor entre um homem e uma mulher. Nós vamos apreciar isso e vai ser gostoso. Mas tem um segundo nível também, que nesse livro nós encontramos lições sobre o relacionamento romântico, o amor erótico entre um homem e uma mulher. E eu quero rapidamente falar sobre isso, porque o mundo, infelizmente, o mundo em que vivemos, poluiu a ideia do amor. Poluiu a ideia... Quando você ouve a palavra erótico ou erótica, quase que sempre tem uma conotação negativa, não é assim? A gente logo pensa que vai ter alguma sujeira envolvida. Queridos, não é verdade. A palavra eros é uma palavra no grego para amor. E o grego tinha diversas palavras para o amor. Então, por exemplo, tem uma palavra agape, ou ágape, que é o amor desinteressado. O amor, você ama a pessoa e você quer o bem da pessoa sem pedir nada de volta. Então tem uma palavra ágape para isso. Tem outra palavra para amor que é filéu. Filéu é o amor entre amigos, entre parentes. E é aquele amor de amizade. E tem esse amor eros, que eros é o amor físico, é o amor erótico, é o amor entre marido e mulher, é a atração física. E não tem nada de errado com isso. E é pena que o mundo, e quando eu digo mundo, eu digo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? Eu não estou falando necessariamente de uma pessoa em particular, mas a mentalidade do mundo sobre a influência do inimigo sujou o amor erótico. Poluiu o amor erótico. Então, quando você ouve falar de amor erótico, muitas vezes você pensa que é uma coisa suja. Mas o livro de Cantares de Salomão mostra que o amor erótico, o amor físico entre o marido e a mulher, o amor erótico dentro do casamento é uma dádiva de Deus, é um presente para o ser humano e não tem nada de errado com isso. Muito pelo contrário. Pare para pensar que não tem nada saudável e legítimo que acontece dentro do casamento que não foi pensado antes por Deus. O ato sexual foi criado por Deus. Então a gente não precisa ficar envergonhado disso, porque é algo no lugar certo e da maneira certa, é algo abençoado por Deus. Então, o livro de Cantares de Salomão fala sobre isso, fala sobre o amor, e é bonito, e nós vamos rir com isso, eu creio, porque o noivo, ele tentando agradar a esposa, agradar a noiva, então ele começa a descrever a noiva, e ele fala do pescoço dela, e da cintura dela, e das pernas dela, e do nariz dela, e ele descreve ela de uma maneira bonita e poética, e você vê a beleza de um amor sincero, de um amor puro, de um amor santificado, de um amor debaixo da bênção de Deus. E ensina, tanto Cantares como Provérbios, nos ensinam como esse amor entre marido e mulher deve ser preservado, deve ser alimentado, deve ser respeitado, porque ele é abençoado por Deus. Mas tem uma terceira mensagem no livro de Cantares de Salomão também, e nós vamos aprender, que é: Deus escolheu esse amor e esse relacionamento de marido e mulher para descrever, ou melhor, para ilustrar o amor de Jesus pela igreja. Quando Deus quis explicar para a gente o relacionamento de Jesus com a igreja, Ele escolheu como ilustração o relacionamento de um marido e de uma mulher juntos. Então, o livro de Cânticos de Salomão tem muito para nos ensinar sobre o amor romântico, o casamento e também o amor de Cristo pela igreja. Quantos dizem amém?
Eu espero que essa pequena introdução já tenha te dado um pouquinho de água na boca sobre os livros poéticos. Aliás, nas próximas, 4 a 6 semanas, nós vamos passar nesses livros. Então, eu quero te aconselhar a se familiarizar com eles. Talvez você possa começar essa semana, hoje mesmo, a ler esses livros. Aliás, essa é uma excelente semana para você começar a ler a Bíblia. E se você começar hoje, você pode fazer um propósito de ler a Bíblia em 1 ano. E você pode começar em qualquer lugar na Bíblia e dar uma volta completa e terminar de novo onde você começou. Eu até recomendo, se de repente você queira começar em Jó. O livro de Jó tem uma curiosidade, uma coisa interessante sobre o livro de Jó. Cremos que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Ele foi o primeiro livro a ser escrito. Jó viveu antes de Moisés, antes de Abraão, antes de Davi, antes dessas pessoas famosas que a gente conhece. E provavelmente foi o primeiro livro da Bíblia a ser escrito. Então, se você começar em Jó, você está começando no começo. Muito bem. Outra coisa que eu quero falar, queridos, sobre esse grupo de livros é que, como eu já disse, eles são livros poéticos. E eu quero que você me acompanhe aqui num pensamento, porque ele é importante e ele vai te ajudar a ler e entender esses livros. Muita gente não aprecia esses livros ou não entende esses livros porque nunca foram introduzidos aos livros. E eles leem o livro de uma maneira errada. Então é importante que a gente entenda algumas coisas sobre esses livros. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre literatura. Se você fizer uma linha na sua mente, ou então olhar para o telão, a linha está lá. E você pode olhar, poesia e prosa fazem parte da literatura. Ambas, tanto a poesia quanto a prosa, estão dentro da disciplina maior que é a literatura. Então elas têm isso em comum, a poesia e a prosa têm alguma coisa em comum, mas elas são diferentes, elas estão em lados diferentes dessa linha. E aqui eu menciono algumas diferenças, e é bom que a gente se familiarize com isso, porque quando você entende essas diferenças, você vai apreciar melhor a poesia. Se você lê uma enciclopédia, você está lendo prosa. Se você lê Shakespeare, ou um livro de poesia, você está lendo poesia. A enciclopédia, ou a prosa, escreve com linhas retas. Na prosa, tudo é reto, tudo é reto, tudo é reto. A prosa fala com a nossa mente. A prosa tem a ver com a razão. A prosa se dirige à nossa razão. E por isso as linhas na prosa são linhas retas. A prosa apela à nossa mente. E a prosa nos dá informação, muita informação, para você fazer uma decisão. Então, por exemplo, quando você está lendo uma enciclopédia ou um dicionário, que são bons exemplos de prosa, ninguém lê um dicionário e depois de ler o dicionário fala: que bacana, que legal, que divertido. Essa não é a reação que você tem, não é verdade? Porque o dicionário não está ali para te inspirar. Ele está ali para te informar, para te dar informação, te dar fatos, para sua mente pensar e você poder fazer uma boa decisão. E é geralmente isso que a prosa faz. Na prosa, tudo é preto ou branco. Geralmente, tudo é preto ou branco. É por isso que a ciência usa a prosa. Um livro de ciência é um exemplo de prosa. Na prosa, as coisas são literais. Você leva tudo ao pé da letra, geralmente. A prosa te leva a pensar. Quando você lê uma literatura que foi escrita em prosa, você termina de ler e fala: deixa eu pensar sobre isso. A poesia é diferente. A poesia não escreve em linhas retas. A poesia escreve com curvas, linhas torcidas. A prosa apela à razão, mas a poesia apela aos sentidos. É por isso que a poesia fala sobre cores, sobre cheiro, sobre o tato, fala sobre o gosto das coisas. Na poesia você fala sobre o perfume da rosa. Na poesia você fala sobre a cor do céu ou da água do mar. Porque a poesia apela aos sentidos. A poesia não está falando primeiro com a mente. A poesia fala primeiro com o coração. A poesia não quer te informar. A poesia quer te inspirar. E existe uma diferença. A poesia faz você sentir alguma coisa. A poesia te motiva a fazer alguma coisa. A poesia usa cores. Lembra que a prosa fala em preto e branco?
a poesia fala em colorido. A poesia usa linguagem figurativa. E é por isso que a arte geralmente usa poesia e não prosa. A poesia é figurativa. A poesia não te leva a pensar, a poesia te leva a sentir. Obviamente não quer dizer que você deixa de pensar. Você pensa, mas antes você sente. Assim como na prosa, você não é dizer que você não sente nada, mas você pensa primeiro e depois você sente. Então são tipos de literatura diferentes. E isso é importante para nós, queridos. Veja bem, tem um ditado que diz assim: você pode dar um peixe para uma pessoa e alimentar ela por uma refeição, ou você pode ensinar ela a pescar e ela pode comer para o resto da vida, não é assim? Muita gente, deixa eu dizer de uma outra maneira, a gente poderia simplesmente mergulhar de cabeça nos livros poéticos e encontrar as verdades do livro poético e aplicar na nossa vida, e isso já seria uma bênção. Mas isso não é suficiente para mim, isso não é suficiente para nós. É importante que a gente aprenda a pescar. Então é importante que a gente entenda o que é poesia e como Deus usa a poesia nesses livros, para que você não só aprenda o que a gente vai aprender junto aqui no domingo, mas que você vá para casa e saiba ler o livro de Jó, e saiba ler o livro de Salmos, e saiba ler o livro de Provérbios, para você continuar pescando e continuar recebendo desses livros, porque esses livros são riquíssimos. E se nós entendermos que esses livros são livros poéticos, e diga-se de passagem, a razão de que eles estão juntos na Bíblia, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. A única razão que esses 5 livros estão juntos na Bíblia, eles não foram escritos pela mesma pessoa, eles não foram escritos ao mesmo tempo, eles não foram escritos no mesmo período. A única razão que eles estão juntos é porque os tradutores e as pessoas que juntaram os livros da Bíblia puseram eles juntos, porque eles são livros poéticos. E eles querem que a gente saiba que esses livros fazem parte de um grupo especial. Um grupo que deve ser lido de uma maneira diferente. Você lê poesia de uma maneira diferente. Então, quando você entra nesse livro, e é o que nós estamos fazendo, através do livro de Jó, nós estamos entrando nesses livros. Quando você entra nesses livros, você precisa de ter uma mentalidade um pouquinho diferente. Deixa eu te dar um exemplo prático. História verídica. Aconteceu mais ou menos uns 20 e poucos anos atrás. Eu estava iniciando no ministério e eu trabalhava como voluntário numa igreja, então eu não recebia um salário e eu estava querendo complementar, gerar fundos para me sustentar e eu poder continuar no ministério. E eu tinha um amigo meu que era crente também, mas de outra igreja, e ele era um engenheiro no Brasil, e ele veio para cá e tal, então ele tinha aquele background de engenharia, e ele queria, nós pensamos em começar um business juntos, começar um negócio juntos, e eu ia entrar com algumas coisas, alguns talentos que eu tinha, e ele trazia esse background de engenharia dele e tal, etc. Muito bem, íamos trabalhar juntos. E a gente estava numa reunião de planejamento e no final da história a gente decidiu nem fazer o negócio, a coisa não foi para frente, mas eu lembro essa conversa que a gente estava tendo, tomando um copo de café e conversando sobre esse plano. E num momento assim de desabafo, eu me lembro que ele falou assim: se eu tivesse dinheiro mesmo, quer saber de uma coisa, eu não ia abrir negócio nenhum. Eu ia comprar uma fazenda. Eu olhei para ele assim, porque eu não tinha a mínima ideia que ele queria ser fazendeiro. Ele olhou, eu compraria uma fazenda. Ele falou assim, eu olhei para ele, ele falou, eu compraria uma fazenda de trigo. Fazenda de trigo? Ele falou, porque... Aí ele citou um versículo no livro de Salmos, eu não lembro agora exatamente o versículo, mas nesse salmo, o salmista está falando sobre as coisas que Deus faz, que ele pôs a lua aqui, pôs o céu ali, as estrelas, e pôs o mar, e o limite para o mar, e etc. E tem uma frase nessa poesia que diz assim, e Deus pôs o ouro embaixo dos campos de trigo. Então ele leu isso, e na mente dele ele pensou, bom, Deus põe ouro embaixo dos campos de trigo, se eu tivesse dinheiro eu comprava um campo de trigo, eu ia cavar até encontrar esse ouro que Deus pôs lá. Eu tive a mesma reação que os irmãos tiveram agora. Eu olhei para a cara dele pensando que ele tinha falado de brincadeira, né? Eu pensei que era uma piada. Aí eu estou esperando ele dar uma risada para mim rir com ele também, porque eu não queria rir na cara dele. Mas ele estava sério, queridos.
Ele estava sério. Ele não entendeu que esse versículo é um versículo poético. Então na mente dele, a Bíblia diz que Deus põe ouro embaixo do campo de trigo. Então, aonde eu encontrar trigo, vai ter ouro embaixo, e se eu comprar, eu encontro ouro. Isso é o tipo de uma pessoa que não aprendeu a pescar. Não aprendeu a ler poesia. É importante que a gente saiba ler poesia. E é importante que a gente não leve as coisas, principalmente na poesia, as coisas não são literais, elas são figuradas. A poesia traz figuras e cores e sentimentos. A poesia não informa, a poesia inspira. E os livros poéticos estão aqui também para nos inspirar. Pode até ter informação, mas o propósito principal é inspiração. Nos fazer sentir, desejar alguma coisa. Muito bem. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre a poesia. Agora eu quero enfatizar o fato da poesia fazer parte da experiência do ser humano. Os livros poéticos da Bíblia nos lembram que os seres humanos são mais do que um corpo, ou mais do que corpo, vontade e intelecto. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Quando você assiste a televisão, quando você olha uma revista, quando você ouve música na nossa cultura, a ênfase é tão forte, tão grande no corpo. É corpo, 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 corpo. É exercício, é dieta, é roupa nova, é maquiagem, é botox, é cirurgia plástica. A ênfase é no corpo. Se você não tiver cuidado, se você não ler a Bíblia, se você não for um crente dirigido pelo Espírito Santo, você acaba pensando que o ser humano é corpo e nada mais. É corpo e nada mais. E você acaba pensando que o seu próximo, o seu vizinho também é corpo e nada mais. E isso está errado. E isso acarreta todo tipo de problemas quando você trata um ser humano como um pedaço de carne e osso e nada mais. Quando você se trata e se vê como nada mais do que osso e carne e nada mais. Os livros poéticos da Bíblia nos lembram que nós somos mais do que corpo. Mas nós somos também mais do que intelecto. Muitas vezes o crente, a igreja em geral, por entender que nós não somos só corpo e que o mundo enfatiza tanto o corpo, aí a igreja às vezes exagera um pouco e enfatiza só o intelecto. Fala só sobre o intelecto, só sobre o intelecto. Aliás, eu me lembro de ter lido um livro muito bom, eu recomendo esse livro, ele é em inglês, escrito por um homem, ele tem um doutorado em psicologia, ele é crente, ele é uma sumidade, ele agora já jubilou, mas ainda está vivo. Ele escreveu uma série de livros famosos que foram para o mundo todo. Ele escreveu um livro chamado Ouse Disciplinar. Qualquer pessoa que tem criança, tem filho, filha, deve comprar esse livro e ler, porque é um livro excelente, escrito por um doutor em psicologia, mas também um homem de Deus, um homem compromissado com a palavra de Deus. Ouse Disciplinar, excelente livro. Ele escreveu um livro também chamado O Amor Deve Ser Duro ou Forte, dependendo da tradução em inglês, Love Must Be Tough. Excelente livro, clássico, recomendo. Então, ele é uma sumidade, eu tenho um respeito muito grande por esse homem. Mas eu lembro também que ele escreveu um livretezinho, não muito longo, mas muito interessante, muito bom também recomendo. Mas eu li esse livro, o título do livro é assim, Emoções, você pode confiar nelas? Emoções, você pode confiar nelas, é o título do livro. E a resposta que ele dá no livro é não, você não deve confiar nas suas emoções. E no livro ele fala muito mal das emoções. Eu me lembro de ter lido o livro e terminado o livro, isso faz 25, 30 anos, 1989, por aí. Eu me lembro de ter lido aquele livro e ter fechado o livro e falado, eu gosto muito desse homem, eu concordo com ele em quase tudo, eu respeito ele em tudo, mas eu discordo com ele nesse livro. Ele está errado. Ele cometeu um erro comum dentro da igreja, que é o de, para escapar da prisão, da idolatria ao corpo, que é comum no mundo, muitas vezes a igreja enfatiza a mente e denegra ou despreza o resto do ser humano. E nesse livro, por exemplo, ele dizia, olha, a vontade deve dirigir o trem e o intelecto deve interpretar as informações e informar a mente, e a emoção tem que ser arrastada. Às vezes contra a vontade, mas arrastar. E não é bem assim. Eu não creio que é assim. Essa não é a imagem bíblica. Não foi assim que Adão e Eva viveram. Eles não foram criados por Deus para viver assim. O ser humano saudável, o ser humano que Deus criou,
é um ser humano que tem sim a sua vontade. E a vontade faz decisões. E Deus julga as nossas decisões. Você se torna culpado ou inocente pelas decisões que você toma. Ninguém é culpado ou inocente diante de Deus por causa das tentações que ele ou ela sentem. Somos responsáveis pelas nossas ações, pelas nossas decisões, pelas coisas que fazemos. E fazemos voluntariamente. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença e essa doença causa o meu braço se mover involuntariamente, e eu estou do lado do irmão Paulo Henrique, e o meu braço dá um tapa nele, involuntariamente. Eu tenho que pedir desculpa a ele, mas eu não cometi pecado, diante de Deus eu não sou culpado, nem diante da lei eu sou culpado, porque foi uma ação involuntária. Eu não fiz a decisão, eu vou dar um tapa nele. Deus nos responsabiliza pelas nossas decisões. Eu quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Somos responsáveis pela nossa vontade, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas decisões. Mas, abaixo da nossa vontade, tem a nossa emoção e o nosso intelecto. E ambos são importantes e saudáveis e têm o seu lugar. É importante que a igreja entenda isso. Porque muitas vezes o crente, não entendendo as emoções, ele menospreza, ele despreza algo lindo que Deus nos deu. Queridos, a verdade é que nós somos vontade, intelecto e emoção. E a imagem não é um trem com o primeiro vagão sendo a vontade, arrastando o intelecto que arrasta a emoção. Eu visualizo isso como um carro bem bonito. E o motorista é a vontade. E um dos faróis é o intelecto e o outro farol é a emoção. E Deus usa tanto o intelecto como a emoção para nos informar, para comunicar com a gente, para nos dirigir, para nos mostrar o caminho. A emoção, quando ela é santificada pelo Espírito Santo, quando ela é informada pela palavra de Deus, a emoção se torna um instrumento que Deus usa. O ser humano é também emoção. E, queridos, isso vem de Deus. Nós temos um corpo, mas dentro desse corpo mora a nossa alma. E a nossa alma tem vontade, intelecto e emoção. E diga-se de passagem, o pecado afeta todos esses 3 departamentos da alma. O pecado polui a vontade, o intelecto e a emoção. É por isso que o homem que não é nascido de novo, é por isso que a pessoa que não nasceu de novo, não consegue sentir as emoções de Deus, nem pensar os pensamentos de Deus e nem decide fazer a vontade de Deus. Porque esses departamentos da alma estão influenciados e contaminados pelo pecado. Quando você aceita Jesus, João capítulo 3, lembra o que Jesus disse para Nicodemos? Você tem que nascer de novo. Nascer de novo, queridos, é passar pela... Jesus disse assim, tudo que é nascido da água é água, tudo que é nascido do Espírito é Espírito. Você passa pelo Espírito, você é batizado no Espírito. E nessa experiência com o Espírito Santo, você sai do outro lado, nascido de novo. E agora, a tua emoção, o teu intelecto e a tua vontade foram lavadas pelo sangue de Jesus e estão sendo restauradas pela ação do Espírito Santo. Aí você começa a sentir os sentimentos que Deus tem para você sentir. E pensar os pensamentos que Deus tem para você pensar. E começa a fazer as decisões que Deus quer que você faça. É aí a importância do novo nascimento. Diga-se de passagem, se você não aceitou Jesus, se você não passou por esse batismo do Espírito, e diga-se de passagem, mas uma observaçãozinha, o batismo nas águas é um retrato físico desse batismo espiritual que acontece quando você aceita Jesus. Quando você aceita Jesus, a Bíblia diz que você é batizado no Espírito, e você sai do Espírito agora, nascido de novo, os seus pecados ficaram para trás. E agora você então começa a pensar os pensamentos de Deus, sentir os sentimentos de Deus e decidir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Mas se você nunca aceitou Jesus, é bom enfatizar isso, você não vai conseguir sentir os sentimentos de Deus, pensar os pensamentos de Deus ou decidir fazer a vontade de Deus. Porque isso só acontece pela ação do Espírito Santo te dando um novo nascimento. Mas se você já nasceu de novo,
esse processo já está acontecendo na sua vida. E Deus está restaurando as suas emoções. É por isso que quando você sente uma raiva de alguém, você pensa, não, isso não vem de Deus. Esse é um sentimento do velho homem, não é um sentimento do novo homem. É por isso que quando alguém te machuca, quantos sabem do que eu estou falando? Você sente desejo de perdoar aquela pessoa. Não dá uma vontade de perdoar? Eu quero perdoar. Por que ela pediu perdão? Não, mas eu quero perdoar. É por isso que o crente sente amor por pessoas, às vezes uma pessoa que está te maltratando, um patrão que fica te aperreando no trabalho, ou uma pessoa no trabalho que você vê que ela está tentando fazer uma armação contra você, mesmo assim você... Eu não sei porquê, mas eu sinto um amor por essa pessoa. Eu começo a orar, me dá vontade de orar por ela. Eu começo a orar, me dá vontade de mencionar ele para Jesus. Por quê? É a emoção que o Espírito Santo gerou em você. São sentimentos divinos, sentimentos espirituais, sentimentos vindos de Deus. É por isso que o crente, quando ele é nascido de novo, ele começa a pensar em coisas divinas. Ele pensa no céu, ele pensa como melhorar a terra. Ele começa a ter boas ideias, porque agora ele está pensando nos pensamentos de Deus. E ele começa a fazer boas decisões. Porque veja bem, o crente é também espírito, o ser humano é também espírito. E o espírito é aquele desejo que nos leva a Deus. É aquela sede por Deus, é aquela fome por Deus, é o seu espírito. Quando você sente vontade de orar, é o teu espírito. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem. Por quê? Porque o pão alimenta o corpo. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Por quê? Porque o espírito come palavra de Deus. Assim como o nosso corpo dá vontade de comer comida, o nosso espírito tem vontade de comer a palavra de Deus. Quantos já acordaram no meio da noite, não precisa levantar a mão para ninguém saber, no meio da noite foi na cozinha abrir a geladeira, escondidinho. Por que você fez isso? Porque o corpo falou, estou com fome. Aquele bolo lá na cozinha, vai lá agora pegar um pedacinho. Aquela pizza dormida. Não sei porque uma pizza no dia seguinte fica mais gostosa que do dia anterior, não é? Pelo menos para mim. Eu gosto de... Não tenho uma hora para pizza. Eu gosto de pizza de manhã, no café da manhã, no almoço, na janta. E assim por diante. Mas isso só alimenta o corpo. Só alimenta o corpo. Assim como o corpo me acorda de madrugada para ir na geladeira comer alguma coisa, o Espírito também nos acorda. Você veio aqui hoje porque o Espírito te acordou. O Espírito te chamou e falou, estou com uma fome, vamos na igreja comer um pouquinho? Vamos, que bom, a churrascaria de Deus. Aí você vem para a igreja e você alimenta a sua alma na comunhão, conversando com os irmãos, abraçando um irmão, encorajando um irmão, ouvindo a palavra de Deus, cantando louvores a Deus, ofertando, servindo, ministrando. A gente se alimenta. Aí o Espírito vai para casa de barriga cheia. Oh, que refeição gostosa. Então o ser humano é tudo isso. E os livros poéticos, queridos, nos lembram dessa verdade. O livro poético fala esse lado emocional da nossa alma e nos lembra que nós somos também emoção. Nós temos emoção. Aliás, eu vou mostrar aos irmãos agora o versículo mais curto da Bíblia. João capítulo 11, versículo 35. É o versículo mais curto da Bíblia e possivelmente um dos mais profundos. Porque nesse versículo aprendemos que Deus também chora. Deus também chora, Deus também sente emoção. Esse versículo é tão curtinho e ele está escondido numa história tão bonita e tão impressionante que é a história da ressurreição de Nicodemos. Lembra? Jesus foi lá e não Nicodemos, Lázaro. Falamos de Nicodemos em João 3, agora é João 11. E Lázaro, Jesus ressuscitou a Lázaro. E tanta coisa interessante acontece. E Marta, e Maria, e Lázaro, e a cidade. E Lázaro está morto já e enterrado há 3 dias. E aquele drama todo. E Jesus vai e diz, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai. História tão interessante que a gente às vezes atropela esse versículo. Mas não atropela esse versículo não. João 11, 35, diga comigo. Jesus chorou. Eu não sei se você já parou para pensar na riqueza desse versículo. Jesus chorou. O Criador dos céus e da terra, o grande eu sou, a segunda pessoa da Trindade, o Verbo divino, que no princípio estava com Deus e era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Esse mesmo Jesus chorou. E Ele chorou, querido, porque a Bíblia diz, Ele amava
Lázaro. Lázaro é um amigo, a Bíblia descreve Lázaro como o amigo a quem Jesus amava. Jesus tinha um carinho, uma afinidade, um amor, uma amizade muito bonita com Lázaro. E quando ele viu que Lázaro tinha morrido, ele chorou. Não foi lágrima de crocodilo, não, foi lágrima sincera de um amigo, sentindo saudade, sentindo falta, sentindo a emoção da paixão de uma amizade. Levou ele a chorar. Amados, Deus é um Deus de emoção. Isso significa que não é pecado sentir emoção. Pelo contrário, somos emocionais porque Deus também é emocional. Deus sente amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito. Deus ama, Deus sente. E não é só amor não, mas Deus sente outras coisas. Por exemplo, Ele sente ciúme. A palavra de Deus diz que Ele tem ciúme de nós. É por isso que Ele não compartilha você com ninguém. Ele quer você para Ele, Ele te ama. Ele quer cuidar e prover para você. Então Ele não admite que a gente tenha outros deuses, assim como um marido não admite que a esposa dele tenha outros maridos. E nenhuma esposa admite que o seu esposo tenha outras mulheres. Quantos dizem amém? Quantos dos casais digam amém? Não é verdade? E Deus sente assim também. Deus sente raiva, por exemplo. Se você não crê nisso, leia Naum capítulo 1. Naum capítulo 1 é um dos capítulos mais assustadores da Bíblia. Porque em Naum capítulo 1 Deus está com raiva e o profeta descreve a raiva dele. Querido, sempre que eu leio meu joelho bate, treme. Porque Deus está com raiva em Naum capítulo 1. Deus sente raiva. Ele odeia o pecado. Deus odeia a injustiça. Deus odeia sangue inocente sendo derramado. Isso dá raiva nele. Então Deus é um Deus de emoção. E é bom que a gente entenda isso. Eu nasci de novo e agora Deus restaurou e redimiu as minhas emoções. As minhas emoções não são lixo, não são uma coisa para ser arrastada, não. As minhas emoções são algo que Deus usa. Aliás, eu não sei se você já leu nos Evangelhos, a Bíblia fala, descrevendo Jesus, diversas vezes a Bíblia usa uma frase interessante. Jesus estava passando pela multidão, Jesus estava passando por uma cidade, Jesus estava ministrando a alguém, e a Bíblia diz assim: e Jesus, sendo movido de íntima compaixão, fez isso, isso e isso. Preste atenção quando você vê isso na Bíblia. Porque esse versículo significa que Deus moveu a Jesus, ou dirigiu os passos de Jesus, ou mostrou a Jesus o que fazer, através do quê? Das suas emoções. Ele estava passando no meio de uma multidão e viu uma pessoa enferma, e a Bíblia diz que ele foi movido por íntima emoção, compaixão. E ele entendeu, opa, é o Espírito Santo me falando que Deus quer curar essa pessoa. Jesus entendia que as emoções dele eram um canal de comunicação. E quando nós entendemos isso, a gente deixa Deus usar nossas emoções também. E veja bem, se você não deixar Deus usar tuas emoções, adivinha quem vai usar? É o inimigo. O inimigo vai tentar usar esse canal, porque ele é um canal fértil. É um canal super útil. É um canal que nos mobiliza. É um canal que nos leva à ação. E Deus quer usar esse canal. Amados, tem vezes que a gente sente uma tristeza. Os crentes vão saber do que eu estou falando. De repente você acorda, você vai em algum lugar e você sente uma tristeza, uma mágoa, e você não sabe de onde está vindo. E de repente você até pensa, será que isso é depressão? E às vezes você pensa que tem que tomar um remédio ou ir num psicólogo. Às vezes, de repente não é, pode até ser, mas não necessariamente. Às vezes é o Espírito Santo comunicando que tem alguma coisa ali naquela situação ou naquele momento que está magoando ele. E o que você está sentindo é uma mensagem de Deus. É o Espírito Santo te avisando, te dizendo, olha, tem alguém aqui ferido, magoado, triste. E eu estou deixando você sentir para você poder orar por essa pessoa, ministrar essa pessoa, amar essa pessoa, porque você agora está sentindo o que ela está sentindo. Às vezes você vai num lugar e você sente uma tristeza e de repente é porque não é para você estar ali. E o Espírito Santo deixou essa tristeza te tocar para você saber, olha, eu estou triste de ver você aqui. Esse não é um ambiente que eu quero você. Eu não quero você nessa festa. Eu não quero você assistindo esse filme. Eu não quero você ouvindo essa música. Eu não quero você com essa pessoa. Não vai te fazer bem. E a mágoa do Espírito Santo
magoou o nosso espírito e a gente está sentindo aquilo porque é Deus falando com a gente através das emoções. Está fazendo sentido, queridos? Essa semana, nas últimas 5 semanas, desde o Thanksgiving, a gente está cozinhando, eu digo a gente. Minha esposa está cozinhando a beça essas últimas semanas e eu ajudo comendo. Não, eu lavo louça também, eu seco louça, eu guardo louça, mas cozinhar não mexo não, porque não dá certo, né? Até para cozer ovo, se eu tocava, não vai dar muito certo, não. Então, eu não cozinho, não. Mas essas últimas 5 semanas lá em casa tem encontro, é festa, é aniversário, Natal, Ano Novo, blá, blá, etc. E nós temos um detector de fumaça, não sei se você deve ter um na sua casa também, é lei ter, né? Se você não tem, não levanta a mão não, porque é ilegal, hein? Você tem que ter. E o detector lá de fumaça lá da nossa casa, ele é super sensível, parece até alguns crentes que eu conheço. Ele é hipersensível, você ligar aliás, você passar perto do forno, ele apita. Ele é super sensível, né? Então, qualquer hora que a gente usa o forno para fazer um bolo, para fazer alguma coisa, às vezes é até chato. Há 2 ou 3 dias atrás, a minha esposa está sentindo muito frio. E o heater estava ligado, botamos um outro cobertor na cama, e mesmo assim, amor, eu estou com frio tremendo, tão frio. Eu liguei a lareira. A gente já não liga a lareira lá de casa há muito tempo. E eu esqueci de abrir a lareira, né? Tem aquele, eu não sei como é que chama em português, em inglês chama fluke. Você tem que abrir uma alavanca para a fumaça e o gás carbônico, né? Quando queima o oxigênio, o gás carbônico subir na fumaça. O calor fica, a fumaça e os gases sobem, né? Eu esqueci de abrir. E era de noite, a gente estava indo, já tínhamos ido para a cama, já estávamos deitados na cama e ela não conseguia se aquecer, então eu liguei a lareira. E fui deitar. Passaram-se 30 segundos e o alarme... E assim que o alarme tocou, eu lembrei, eu esqueci de abrir a lareira. Aí eu fui lá abrir e rapidinho parou de tocar. E eu deitei e pensei, Senhor, muito obrigado por esse alarme. Porque, veja bem, se eu tivesse dormido e ele não tivesse tocado, não sei o que ia acontecer, de repente a gente acordava antes, mas gás carbônico não tem cheiro e nem cor. Então, o quarto ia encher de gás carbônico e você não sente o cheiro, você não sente a cor e você perde a consciência e você pode até morrer. Eu não sei se isso aconteceria porque a porta estava aberta, etc. Mas graças a Deus não chegou nem esse perigo porque o alarme tocou. Queridos, Deus usa as nossas emoções, para uma pessoa salva, Deus usa as nossas emoções como esse alarme. Às vezes você vai num lugar e não é para você estar ali. Aí o Espírito Santo toca nas tuas emoções, você não se sente bem, você se sente incomodado. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Por outro lado, às vezes você vai no trabalho, ou vai numa festa, ou vai no supermercado, e você olha para alguém e você se sente atraído àquela pessoa. E eu não estou falando de atração romântica, não, nada disso. Mas você sente assim, você sente um desejo de se aproximar daquela pessoa. Gente, é o Espírito Santo usando as tuas emoções para dizer, vai ministrar aquela pessoa. Vai orar por aquela pessoa, se apresenta àquela pessoa e diz, eu posso orar por você? O Espírito Santo está me dando um amor por você, um carinho, uma amizade. De repente, se você fala amor, a pessoa vai levar um susto, né? Mas fala, o Espírito Santo está me levando, Deus me tocou para me aproximar de você. Eu posso orar por você? Você está passando por uma necessidade especial? Tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? É Deus usando as nossas emoções, Ele usa as nossas emoções. Às vezes Ele usa a raiva. A Bíblia diz que quando Jesus entrou no templo e ele viu a desonestidade e a exploração dos adoradores, os adoradores sendo explorados, a Bíblia diz que Jesus sentiu ódio, ele sentiu raiva. Deus pode usar também esse sentimento. Deus nos deu as nossas emoções e Ele nos toca através delas. Quantos dizem amém? Hebreus 4,15. O nosso grande sacerdote, se referindo a Jesus, não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou.
Esse versículo nos ensina que Deus sente, que Deus sabe, que Deus entende. Ele entende os seus sentimentos. Aliás, queridos, quando Deus nos salva, a salvação vem para o ser inteiro, para a pessoa inteira, para a pessoa incompleta. Deus quer te salvar por completo. Por completo. Eu me lembro da história de um homem que ele era crente, ou pelo menos se dizia ser crente, e alguém fez alguma coisa na igreja e ele ficou com raiva dessa pessoa, deu um empurrão nessa pessoa e falou uma palavra áspera para ele. E o pastor falou, peraí meu irmão, que é isso? O irmão não é crente? Aí a resposta dele, eu sou crente, mas sou dos vermelhos. O sangue de Jesus tem poder? Queridos, quando Deus nos salva, Ele quer salvar tudo. Ele quer salvar o corpo, a mente e a alma. Ele quer salvar não só o nosso intelecto, mas também as nossas emoções. E eu vejo um exemplo lindo disso em Atos capítulo 3, versículo 8. Atos 3:8. Atos 3:8 é a história de um homem paralítico, desde a infância. E ele, porque ele era paralítico, ele não tinha trabalho, porque ele não tinha trabalho, ele ficava na porta da igreja pedindo esmola. Um belo dia, João e Pedro estavam indo para a igreja para orar. E quando estavam entrando na igreja, esse homem veio pedir esmola para eles. Lembra que Pedro virou para ele e falou, olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu vou te dar agora. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro pegou no rapaz e levantou ele. Aí o versículo 8 diz assim, 3:8. Então ele deu um pulo. Ele deu esse pulo porque Pedro deu um puxão nele. Ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. Quantos dizem amém? Aleluia! O paralítico andar é a cura das suas pernas, é a cura física. Mas o milagre não parou aí. Depois ele entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Andando, pulando e agradecendo a Deus. Para pensar comigo sobre isso. Andar. Andar é o milagre físico, é a cura física. Ele nunca tinha andado. A Bíblia diz que ele tinha 40 anos de idade. 40 anos e nunca andou. E agora ele foi curado. E ele está andando pela primeira vez na sua vida. Mas a segunda coisa que ele fez é interessante. Pulando. Pulando? Ninguém se locomove pulando. Quem anda? Ninguém faz isso. Pular não é uma maneira de locomoção. Você pula quando o Brasil faz um gol, não é? Esse ano passado a gente não pulou quase nada, né? Você pula quando alguma coisa boa acontece. Você pula quando você tira um A na sua classe. Você pula quando você descobre, papai, a minha esposa vai ter um filho, oh, vamos ser pais. Você pula quando um patrão te dá uma promoção, aí você pula. Pular não é um ato físico, mas na realidade não é uma reação do corpo, é uma reação da emoção. Ele, pela primeira vez na sua vida, podia pular de alegria, porque ele tinha sido não só curado da perna, mas curado da alma. As emoções dele foram curadas, e agora ele tinha uma razão para pular de alegria. Queridos, Deus quer curar as nossas emoções, elas são importantes. Não entre na igreja, não venha na igreja, culto após culto, e guardando, escondendo as tuas emoções. Deixa Deus curar as tuas emoções. Eu vou ser honesto com os irmãos, como pastor, de quando em quando, durante o louvor, eu dou uma visualizada assim da igreja. E eu peço que o Espírito Santo me dê olhos espirituais para enxergar as pessoas e o estado espiritual das pessoas e a condição da pessoa e como alcançar aquela pessoa. Quando eu estou olhando para você, eu não estou preocupado em que roupa você está vestindo, a cor do teu cabelo, o tamanho do seu cabelo, a marca nada disso. Quando eu olho para você, eu estou perguntando, Espírito Santo, o que eu posso fazer para ministrar essa pessoa? Como eu posso tocar nela? Como eu posso ajudar essa pessoa a chegar mais perto de ti? E durante o louvor, de vez em quando eu faço isso, ou no piano, ou aqui em cima, ou ali, eu dou uma olhada na igreja. E queridos, eu vejo pessoas que não foram curadas emocionalmente ainda. E por isso não estão pulando. Não conseguem pular, não conseguem se emocionar, não conseguem chorar, não conseguem rir. O Espírito Santo está agindo e movendo e tocando, e a igreja está chorando, a igreja está sorrindo, a igreja está pulando, tem gente dançando, tem gente rindo, tem gente caída no chão de alegria, de tristeza, do que for. E a pessoa está ali como uma estátua de pedra.
E eu sei que é uma pessoa... E eu não digo, isso acontece com qualquer um de nós de vez em quando. De vez em quando tem dia que você está ali... Isso é normal. Como seres humanos, lembra a gente falou sobre a montanha-russa, né? Então tem vezes que a gente está num estado que a gente não consegue nem se mover, porque está preocupado, está triste, está com uma dor nas costas. Então a gente está aqui e em fé a gente está só, oh Jesus, tem misericórdia. Então eu entendo que isso acontece, mas eu estou dizendo que quando isso acontece repetidamente, todo domingo, toda quarta-feira, toda reunião de oração, é sempre estátua, é sempre pedra, alguma coisa está errada na emoção dessa pessoa e ela ainda não foi curada emocionalmente. Tem uma mágoa, uma ferida, alguma coisa entupindo o canal das emoções. Que Deus nos cure. E uma das coisas que vai acontecer nesses livros poéticos, em Jó, Salmos, Provérbios, eu creio que Deus vai pegar um desentupidor e desentupir as nossas emoções para nós conseguirmos sentir de novo. Sentir amor, sentir alegria, sentir perdão, sentir prazer, sentir gozo. Sentir carinho, sentir paz, sentir, ser humano. E finalmente sermos curados espiritualmente. Ele andou, pulou e louvou a Deus. Quando você é curado espiritualmente, a coisa mais natural é louvar a Deus. Muito bem, vamos nos pôr de pé e encerrar a nossa reunião de hoje. Eu tenho 3 rápidos pensamentos que eu quero comunicar a você. O primeiro deles, leia comigo, está no telão, leiamos juntos. O Deus da Bíblia, sim. Agora o resto da igreja também. O Deus da Bíblia se importa. Saiba disso. O Deus da Bíblia é um Deus que sente amor, sente prazer em estar com você. Sabe por que Deus quer que você ore? Não é para você bater cartão, não, é porque Ele gosta de ouvir a tua voz. Ele se importa. Ele sente prazer, amor por nós. Número 2, juntos. Deus irá encontrá-lo onde você está. Eu não sei se aconteceu de você ir no médico, e antigamente eles faziam só com criança, mas eu acho que agora, porque tem tantos de nós imigrantes que estão aqui, e nem sempre o médico fala, a gente fala a língua do médico. Eu não sei se vocês já viram, às vezes você vai no médico e eles trazem uma folhinha, e você está sentindo uma dor em algum lugar e fala, olha, me mostra aqui o nível da sua dor. Né? Aí vai de 1 a 5 ou 1 a 10. E o 10, não é assim? As nossas emoções também são assim. Aquilo é o corpo. Aqui nós temos retrato de alguns dos sentimentos do ser humano, não é? Eu quero te dizer, queridos, independente de em que quadro você está hoje, Deus vai te encontrar onde você está. Às vezes você está aqui hoje e você é... Ano novo, está tudo de bem comigo, com Deus, com a vida, que coisa boa. Ou quem sabe você entrou aqui hoje chorando, triste. Ou você entrou aqui com raiva. Você não precisa de esconder as suas emoções. Aonde quer que você esteja nesse quadro, ou até nos outros, Deus está disposto a te encontrar onde você está. As suas emoções são válidas e importantes para Deus. E é por isso que eu quero te dizer, em terceiro lugar, diga comigo, Deus pode curar e em seguida usar as suas emoções. Vamos personalizar isso, as minhas emoções, juntos? Deus pode curar e em seguida usar as minhas emoções. Se você está sentindo dor hoje, deixa Deus te curar. Se você está sentindo solidão, deixa Deus te abraçar. Se você está com raiva, deixa Deus te trazer paz e perdão. Se você está sentindo alegria, deixa o Espírito Santo vir e celebrar com você a tua vitória também. Deus pode curar as tuas emoções hoje. Não saia daqui com as suas emoções feridas. Deus quer te curar e Ele quer usar as tuas emoções. Oremos. Querido Deus e Pai, obrigado, obrigado. Obrigado porque Tu és um Deus que se importa conosco. Obrigado porque as nossas emoções são válidas e foram lavadas pelo sangue de Jesus. E nesta noite, nessa manhã, nós reconhecemos a importância das nossas emoções.
E te pedimos, fala conosco e nos guia através das nossas emoções. Santifica as nossas emoções, Espírito Santo, e usa elas para a tua glória. Toque em cada pessoa aqui presente. E se alguém, Senhor, emocionalmente machucado, ferido nessa tarde, toca nessa pessoa também, trazendo cura às suas emoções. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.